Olá, internautas, meu nome é Uvaldo Rosa, médico cardiologista. A dica de saúde de hoje é sobre suplementação de cálcio. Muitas pessoas perguntam se deve suplementar cálcio, outras pessoas estão fazendo suplementação e perguntam para a gente se deve continuar ou deve suspender a suplementação de cálcio. O cálcio é um mineral essencial para o nosso organismo, ele é fundamental para a nossa vida. Porém, quando o cálcio se deposita em locais impróprios, ele pode ser a causa de várias doenças ou fazer parte da fisiopatologia de várias doenças. Por isso, é muito importante que a gente conheça os caminhos do cálcio no nosso organismo, que a gente entenda um pouco sobre o metabolismo do cálcio no nosso organismo. O cálcio, ele se acumula cerca de 98,9% no nosso esqueleto, 1% dentro das células e apenas 0,1% na corrente sanguínea. Aí já dá para ver que o nosso esqueleto é a nossa grande reserva, a nossa grande poupança de cálcio. E para a gente entender o equilíbrio, a organização do cálcio no nosso organismo, nós precisamos entender um pouquinho, saber um pouco sobre a ingesta do cálcio, sobre a absorção do cálcio, sobre a excreção renal do cálcio e sobre o equilíbrio entre o cálcio presente nos ossos e os níveis séricos de cálcio, ou seja, os níveis de cálcio no sangue. A ingestão de cálcio geralmente não é problema, porque a grande maioria dos alimentos tem muito cálcio. O cuidado que a gente deve ter com a ingestão é evitar a ingestão dos produtos ricos, dos alimentos ricos em cálcio, junto com o café, com a cafeína e com os suplementos à base de ferro, porque tanto a cafeína como os suplementos à base de ferro diminuem a absorção de cálcio pelo nosso organismo. Um outro ponto além da ingesta é a absorção do cálcio pelo nosso intestino. Aí é muito importante o papel da vitamina D ativada, do calcitriol. Então a vitamina D, ela é muito importante para a absorção de cálcio pelo nosso organismo. Com pouca vitamina D ou com deficiência de vitamina D, esse cálcio é pouco absorvido. Um outro ponto a ser considerado é a excreção renal de cálcio. E aí entra o hormônio produzido pela paratireoide, que nós chamamos de paratormônio, que faz essa regulação. E o outro ponto a ser considerado é o intercâmbio fino entre o cálcio dos ossos e o cálcio dos níveis sanguíneos. É muito importante o papel de alguns hormônios no metabolismo do cálcio. O paratormônio, que é produzido pelas glândulas paratireoides. As glândulas paratireoides são 4 pequenas glândulas que elas ficam situadas posterior à tireoide e que elas existem com o objetivo de fazer o controle rigoroso dos níveis de cálcio no nosso sangue através do paratormônio. O paratormônio produzido por essas glândulas, eles aumentam a reabsorção de cálcio pelos rins e eles também, quando os níveis de cálcio caem no sangue, eles estimulam os osteoclastos, que são células ósseas que destroem o osso para que seja liberado mais cálcio para a corrente sanguínea. Então, o paratormônio é um hormônio hipercalcemiante. Outro hormônio importante é a calcitonina, produzida pela tireoide, que é um hormônio hipocalcemiante. Quando os níveis de cálcio aumentam, a calcitonina é liberada e ela promove a deposição de cálcio nos ossos através dos osteoblastos. E o outro hormônio, nós já falamos, é a vitamina D ativada, que é o calcitriol, que aumenta a reabsorção, que aumenta a absorção de cálcio pelo intestino. Porém, algumas afirmações eu gostaria de fazer e são os motivos principais desse vídeo. A primeira afirmação é que na maioria das pessoas, mesmo aquelas pessoas com osteoporose, não existe uma deficiência de cálcio. O que existe, na verdade, é uma desorganização do cálcio no nosso organismo. Na maioria das vezes existe uma deposição de cálcio em locais impróprios e falta de cálcio nos locais onde não deveria faltar. Uma outra afirmação importante é cuidado com a suplementação de cálcio. Primeiro, certifique se existe realmente uma deficiência de cálcio. Terceira afirmação
importante, ao fazer a suplementação de cálcio, não esqueça de suplementar as vitaminas lipossolúveis, de maneira especial a vitamina D, que ela tem um papel importante na absorção do cálcio, um papel importante na deposição do cálcio. Porém, a vitamina D, ela promove a deposição do cálcio não apenas nos ossos, mas em qualquer tecido. Aí entra em cena uma outra vitamina lipossolúvel que é muito importante, que é a vitamina K2, a MK7. Ela vai promover a deposição de cálcio nos ossos. Então a vitamina K2, ela tem um papel importante, inclusive em ajudar a retirar o cálcio daqueles locais impróprios e promover a deposição de cálcio nos ossos. Então, quando você for fazer a suplementação de cálcio, não esqueça também de suplementar as vitaminas lipossolúveis, de suplementar o magnésio, de suplementar o silício, de suplementar o boro. E uma quarta afirmação importante, frente ao paciente com osteoporose, nós precisamos abordá-lo não apenas como alguém que tem uma deficiência de cálcio, mas precisa de uma abordagem muito mais ampla.